Oi, pessoal, eu sou a Mariane, eu sou coordenadora do time de Economic Research do Gorilla. Eu estou aqui com o Roberto Vidal, ele é sócio de RI aqui, da Norte Asset. Roberto, muito obrigada por estar batendo esse papo aqui com a gente. Obrigado a você, Mari. Aproveita esse momento, então, para contar um pouco da Norte, então, o que vocês têm de fundos e quais são as estratégias que vocês têm. Tá ótimo. Bom, a Norte, a gente criou a Norte em 2020, ali no meio da pandemia, né? O nosso primeiro fundo é o nosso Long Bias, que é o fundo que é o viés comprado, né, em bolsa. A gente oscila bastante a nossa posição net comprada, né, mais ou menos entre 30% e 90% de exposição. É um fundo assim, muito completo, a gente explora bem o mandato, né? A gente começou a Norte ali em 2021, em janeiro, com R$100 milhões. E hoje a gente está com 1.400. Parabéns. Obrigado, a gente tem trabalhado bastante. O fundo entregou para os investidores que entraram na cota 1, né, desde o início, 48%, enquanto uma bolsa no período que rendeu 6%. Então a gente gerou uma performance excedente ao índice Ibovespa, né, de 42 pontos percentuais. Então foi um retorno bastante expressivo. Nós estão bem felizes, né? E a gente tem aí 30 meses de história, né? 2 anos e meio, e a gente está muito feliz de poder entregar um retorno satisfatório para os nossos investidores, né, que confiam o capital na gente. E tem um risco de investimento ali para médio, longo prazo, né, porque sempre que você investe em bolsa, é bom que se diga, tem um risco, mas é um risco que a gente trabalha de uma forma sempre de muita proteção. A gente tem sempre estratégias também relacionadas para poder ter um portfólio bem balanceado, para poder mitigar um pouco o risco, né? E aí que eu queria te perguntar sobre a questão do risco. O perfil do investidor é de uma pessoa mais agressiva ou menos agressiva? E também como é que é o risco do fundo que vocês têm? Então, a gente acredita muito num portfólio. Então, quando o cliente ele vai investir, mesmo que ele seja conservador, tá? Se ele tem um horizonte de investimento de médio e longo prazo, ele pode e deve ter uma parcela do investimento em bolsa. O long bias, se você for olhar, ele é uma etapa de investimento, né, mais agressivo. Ao invés de você construir o feito de ações, o long bias ele te protege mais em momentos de mais volatilidade, né? E a tendência é que ele lá no longo prazo ele se equivale um pouco ao investimento puramente de ações, né? Então, se você tem uma carteira, você investe de uma forma diversificada, você pode ter sim percentual em renda variável, tá? Depende muito sempre, repetindo, do horizonte de investimento. Se você tem um horizonte de investimento muito curto, né? O grifo familiar, seu cunhado bem conservador, de repente ele me falou que tinha investido em bolsa, mas era o dinheiro que ele ia comprar um apartamento. Aquele dinheiro estava comprometido. Ele não poderia ter investido em bolsa. Eu falei, saca já isso daí. Sorte que ele se deu bem, porque a bolsa subiu, o fundo foi bem tal naquele período. Mas se ele tem um capital comprometido para comprar um apartamento, ele deixa um fundo na renda fixa, né? Mas se ele tem ali o investimento, aquilo é para minha aposentadoria, né? Isso aqui é para pagar a faculdade dos meus filhos, ele pode ter investimento e deve na renda variável, porque ele vai te remunerar melhor do que a renda fixa no longo prazo. Sim. E também perguntando um pouco de liquidez, como é que é a liquidez desse fundo de vocês? A liquidez é de 30, né, porque a gente precisa ter o tempo, se tem um resgate, tempo para conseguir remanejar bem o portfólio, para poder gerar liquidez, para poder pagar o investidor, né? Então 30 dias é o período adequado para a gente poder executar as estratégias, gerar essa liquidez para poder devolver o dinheiro para os investidores, né? Então, é importante que se tenha num fundo de risco pelo menos 30 dias para você poder gerir bem a carteira e gerar liquidez para o investidor. E também podem conseguir investir em estratégias mais complexas do que ficar só com caixa, porque aí você consegue um rendimento muito mais forte. Sim, sim. É importante ter, para entrar e para sair das posições, construir o portfólio, você precisa ter um período, né? Então é muito importante que você tenha, num fundo que você tem risco, você tenha essa janela para poder sair das estratégias que você construiu, né?
E última pergunta, vocês se consideram mais uma asset otimista com o mercado brasileiro ou mais pessimista? A gente está bem construtivo, tá, para esse momento. A gente está entrando num cenário de um pouco mais de, vamos dizer assim, tanto no cenário internacional quanto brasileiro, de deflação. Isso sempre que você começa a ter uma acomodação, né, dos dados inflacionários e que você começa a ter também a redução da taxa de juros, isso gera muita oportunidade, é bom para as empresas, o resultado delas melhoram, né? Consequentemente, você investindo nas empresas, você vai ter um retorno mais satisfatório. Então a gente está bem construtivo para o momento, a gente acha que nos próximos 2, 3 anos vai ser muito bom para a renda variável. Perfeito, Roberto, muito obrigada por esse papo. Obrigado. Queria deixar o convite aberto para próximas conversas. Muito obrigado. Obrigada.